Oi, eu sou a Bárbara, sou professora de português. Nós estamos trabalhando o módulo de português para concursos. Bom, hoje nossa aula é sobre ortografia. Lembrando que ortografia, diz respeito à escrita correta da língua portuguesa. Então vai entrar aí, a questão das letras, dos dígrafos, onde você aplica SS, C cedilha, SC, XC, Então, é tudo que diz respeito a o que vai deixar a sua escrita corretinha, com uma estrutura correta, ok? De acordo com as convenções, Porque a língua portuguesa, não só, qualquer língua tem suas convenções, Aquilo que está determinado já há muitos anos de uso, E o nosso veio muita coisa de Portugal, A gente adaptou um pouco algumas coisas, mas basicamente, a nossa língua veio aí do latim, E mais especificamente de Portugal. Bom, o emprego das letras O e U. Você vai falar assim pra mim: poxa, Bárbara, mas O e U, isso é tão fácil, Eu acho difícil SS, C cedilha, também acho. Mas é uma questão muito importante, porque na oralidade, a gente tem muito costume de substituir, um som pelo outro, ou às vezes o som é muito semelhante, dependendo da região do país que você é, algumas coisas você pronuncia com U quando é O e vice-versa, Então é bastante importante a gente prestar atenção até nessas vogais, o emprego de cada uma delas, porque realmente é algo que na hora que você for escrever, ou uma questão de concurso que adora brincar com essas coisas, adora te pegar pelos detalhes, é perigoso a gente não prestar atenção nessas coisas. Então, vamos entender aqui como a gente vai usar, em que palavras, apesar de parecer U, é O, e em quais outras, apesar de parecer O, é U. A oposição O-U é responsável pela diferença de significados de algumas palavras. Veja os exemplos. Nesse caso aqui, em primeiro lugar, a gente vai trabalhar aquelas palavras que elas se escrevem basicamente iguais, só que troca o U e o O. E o significado. Vamos ver. Olha, comprimento, Quando a gente vai falar de comprimento, é extensão, desculpa, confundi aqui. Quando a gente vai falar de comprimento, extensão, comprimento, o comprimento do meu cabelo está enorme, Ou o comprimento dessa saia está muito grande, eu quero subir, Aí é extensão, então é com O, tá? Já o comprimento, é saudação ou realização. Por exemplo, saudação, Ai, fulana passou na rua e nem me cumprimentou. Sem educação, Então, olha só, esse cumprimentar é com U, E é cumprimento de saudação. Mas também é de realização. Por exemplo, eu conto com o cumprimento dessas tarefas, Então, tanto para uma coisa quanto para outra, é o cumprimento com U. Olha que importante e olha que detalhe, gente? Agora essa é uma que eu vejo muita gente, errando. Soar, Por exemplo, como você fala, isso soa como música para os meus ouvidos, ou o sino está soando, ou nossa, essa sua guitarra soa maravilhosamente bem. O que isso significa, É soar, é emitir um som, tá? Agora, suar, Suar é transpirar, então é com U, gente. Então não diga, aliás, você pode dizer o que você quiser, mas não escreva, E nem se confunda na sua prova, Se você diz, eu sou muito,
debaixo do sol, você tá dizendo que você badala que nem um sino. Blém, blém, né? Você soa, você badala, você emite sons, né? Mas quando você tá dizendo isso, você quer dizer que você sua, tá? O som é diferente. Sua e soa, tá? Por quê? Suor, né? Vem de suar, vem de suor. Isso aí você sabe que eu sei, ó, suor, né? Então por isso é com U. Grafam-se com a letra O, né? Algumas palavrinhas que a gente confunde. Bolacha, apesar da gente falar bolacha, né? Em alguns lugares do Brasil, lá onde eu venho, do Espírito Santo, a gente fala bolacha. Na verdade, a gente fala biscoito. Piadinha regionalista. Bússola, né? Pode parecer bússola, né? Pode parecer que aqui é um su, mas não, é ó, bússol, né? Bolacha. Bússola. Costume e não costume. A gente fala costume, né? Moleque, a gente fala moleque. Ah, moleque, né? Ninguém fala moleque. Agora, ao contrário, que palavrinhas a gente confunde, né? Que são escritas com U ao invés de O. Então, camundongo, né? Então, muita gente fala camundongo, camundongo. Então, é camum. Jabuti e não jaboti. Tabuá e não taboá. Úrsula e não Úrsula, né? E por aí vai, algumas palavrinhas só pra gente entender como isso faz uma diferença, né? Como a gente se confunde às vezes. E pode acabar confundindo a gente na hora da prova, né? Na hora da fala, não tem problema, gente. A gente pode continuar... Olha, a gente pode continuar soando como quem quer dizer O quando tá dizendo U. E vice-versa, ok? Você pode soar como você quiser na fala. Agora o emprego da letra H. Vamos falar um pouco sobre H? Precisamos conversar sobre a letra H. Esta letra, em início ou fim de palavras, não tem valor fonético, né? A gente sabe que aqui no Brasil, né, diferente do inglês, por exemplo, que o H representa um R para eles, né? Tipo, toda palavra que tem, por exemplo, o hospital pra gente aqui, né, para eles é hospital, né? Então tudo que tem H é R. Pra gente não. É uma letra que ela tá ali por convenções, né, da língua, pela origem latina, né, da nossa língua, mas que na verdade ela tá ali de enfeite, ela não faz muita diferença. Então essa letra em início e fim de palavras não tem valor fonético. Conservou-se apenas como símbolo, por força da etimologia e da tradição da escrita, né? Etimologia é o quê? Etimologia é tudo que fala da origem das palavras, a raiz, tá, gente? Então é como lá, da onde surgiu a tua palavra? Essa palavra veio do latim, essa veio do grego, né? Então, etimologia. Então, por força da etimologia e da tradição escrita. A palavra hoje, por exemplo, grafa-se desta forma devido à sua origem na forma latina, ode. Olha só, né? Porque o hoje, né, não faz muita diferença esse H, assim como não faz diferença em várias outras palavras, né? Mas, como convencionou se chamar, né, escrever assim, a gente continua escrevendo. Coisas da vida, coisas da língua, coisas da formalidade, né? Quem sabe algum dia o H caia. Caiu trema, caíram algumas coisas. Às vezes o H no início das palavras e no fim cai algum dia. Emprega-se o H inicial quando etimológico, né? Então, são palavrinhas que não tem jeito, a gente precisa decorar. Não tem nada que indique o porquê. Por que hábito é com H? Por que hesitar é com H? Por que homologar é com H? Não sei, não sabemos, tá? Hora. Por que hora é com H?
Então, assim, é uma coisa que é muito... tá enraizada na nossa língua e a gente simplesmente precisa decorar. Tem coisas que, gente, é realidade, sou assim, sou verdadeiro, quero mostrar a verdade pra vocês. Tem coisa na língua portuguesa que, olha, não tem porquê, não tem explicação, você simplesmente precisa decorar. Então, hábito, né? Hesitar. Hesitar, gente, é diferente de êxito com E, tá? Olha só, aquele êxito também é por vários motivos, né? Porque o êxito assim, ó, é com X também, tá? Então, vamos dizer que hesitar assim é quando você tem êxito em algo, né? Hesitar assim é quando você se nega, você recua. Então, eu hesitei. Hoje eu ia, sei lá, eu ia pular de bungee jump, mas na hora eu hesitei. Então você, né, puxou o freio de mão. Não, peraí. Isso é loucura, gente. Saltar de bungee jump, não sei, acho que não. Tá? Então, esse H inicial é etimológico, vem da raiz das palavras. Agora, o medial, o que tá no meio, né? Como integrante de dígrafos. Então, é aquele H que tem um som, que é importante para nossa língua, olha. Que é o CH, LH, NH. Então, a gente tem flecha, telha, companhia, tá? Companhia. Ninguém fala nia, a gente fala nia, né? Que é diferente daquela companhia, assim, ó. Companhia, que é a CIA, né? Também conhecida como CIA, que tem a ver com questões comerciais, né? Ah, uma companhia telefônica, então é essa companhia aqui, ó. Agora, a companhia vem de companheiro, tá? Companhia. Não tem, o som não adianta, não sai nia. É nia. Flecha, então assim, né? Diversos. Telha, telhado, todas as palavrinhas que a gente conhece, né? Com LH tem várias. E com NH também, né? E C cedilha também mais um monte. Agora, no final, aparecem certas interjeições, né? Que são aquelas exclamaçõezinhas. Ah! E... É... Oh! Em... E etc. Viu uma interpretação de interjeições? Escola teatral aqui, né? Então é isso. Quando aparece no final, geralmente vai ser interjeição, gente, tá? O, A, I, E, em, ok? Final e inicial, né? Porque o em e o os dois, né, são iniciais. Observações. No substantivo Bahia, o H sobrevive por tradição, também questão etimológica, né? Note que nos substantivos derivados derivados como baiano, baianidade, baianinha, ele não é utilizado, né? Aqui no caso de baianinha, obviamente, ele é utilizado no diminutivo, NH, mas é outra história. Não é SH de Bahia, né? Então, e outra coisa, né? Quando a gente fala Bahia, Bahia do mar, sabe? Aquela Bahia que é uma parte da costa, uma parte do mar que banha dentro da cidade, sabe como? Baía de Guanabara, lá de onde eu venho, Baía de Vitória, né? Tem essas baías, que são baías relacionadas a mar, que é aquela parte que o mar fica contido debaixo de uma ponte ou dentro de uma parte, como é que chama? Uma parte aterrada da cidade. Então a gente chama de baía. Só que é baía assim, ó. Bahia com acento, tá? A Bahia, estado, né, continua sendo assim com H, tá bom? Os vocábulos erva, Espanha e inverno não possuem a letra H na sua composição. No entanto, seus derivados eruditos sempre são gravados com H, né? Erudito, por que erudito? Erudito é tudo aquilo que vamos dizer assim, é o chique da linguagem. É aquilo que demonstra erudição, que é
um saber, né? Tipo assim, nossa, como você é erudito, né? Então, quando você tem a ver com um nível superior intelectual, tá? Então, erudição tem a ver com isso. Então, os seus derivados, né? Eruditos, vamos dizer assim, né? São escritos com H. Então, olha só, herbívoro, hispânico e hibernal, né? Tudo isso vem, ó, né? Herbívoro de Espanha, de erva, Espanha hispânico, hibernal de inverno, ok? Notações léxicas. Bom, notações léxicas, gente, são aquilo que a gente não pode chamar de acento. Entretanto, faz uma diferença, né? Na fala e na escrita. Vamos lá. Para representar os fonemas, muitas vezes há necessidade de recorrer a sinais gráficos, denominados notações léxicas, né? São sinais gráficos. Por exemplo, o tio, né, gente? O tio não é um acento. O tio é uma notação léxica, é um sinal gráfico que a gente usa para demarcar alguma coisa. Por exemplo, o tio sobrepõe-se sobre as letras A e O, né? Para indicar vogal nasal. Então, para a gente entender que a gente tem que fazer né? A gente usa o tio. Então, né? É para indicar uma vogal nasal. Pode aparecer em sílaba tônica, balão, corações, maçã, ou pré-tônica, né? O que vem antes da tônica. Então, balões, a tônica é essa aqui, ó, zi, fi, né? Granfino, balãozinhos. E na ato, né? Aquela que soa bem, né? Órgão, bênçãos, né? Você vê que o tio aí nesse caso soa bem de levinho, né? Não fica aquela coisa super átona, né? Super gritante, super que a gente ouve, né? Então a tônica, na verdade, vem antes. Outros exemplos de palavras que usam tio: capitães, limão, mamão, bobão, chorão, devoções, põe, vão, chão, mãe, pães, cidadãos, ilusões, né? Tudo isso a gente usa tio. Observação: se a sílaba onde figura o tio for átona, acentua-se graficamente a sílaba predominante. Então, olha, igual a gente viu aqui, ó, órgão, bênção, né? Se o tio for átona, a outra sílaba obrigatoriamente, né, a tônica, obrigatoriamente vai ser acentuada. Por quê? Para demarcar que ela vai sobressair. Porque quando a gente vê o tio numa palavra, a gente já imagina que ele que vai sobressair no tom. Então, esse acento que a gente coloca nessas palavras é mais para intensificar como você vai pronunciá-las, ok? Então, olha, órfão, né? Acordam, gente, tá? Isso aqui, ó, não é tipo acordem, não, tá? Acordem, não. Até porque não existe essa palavra pensando assim no verbo, acordar, né? É um acordo específico que tem a ver com júris de alto nível, tipo júris do governo, né? Quando se chega a um acordo, aí chama acórdão, ok? Que é uma coisa assim mais importante, né? Júris superiores, vamos dizer assim, né? Que tratam de decisões muito importantes. Então, acórdão, né? Mas tem também o órgão que a gente já tinha visto, bênção, né? Então, essas palavrinhas, a sílaba tônica sempre vai ter acento. Agora, o emprego do apóstrofo, tá? Não é apóstolo de Jesus, não. Apóstrofo. Que é o quê? É esse sinalzinho. Aqui, ó. O uso deste sinal gráfico pode, a gente tem alguns usos para ele.
Indicar a supressão de uma vogal nos versos por exigência métrica. Ocorre principalmente entre poetas portugueses. Então, a supressão, gente, ela vai acontecer muito na poesia, tá? Mais no português, né, de Portugal. Mas aqui no Brasil muita gente usou também, tá? Então, por exemplo, olha, esperança, a gente fala esperança, é muito português de Portugal, né? Esperança, esperança. Ou minha alma a gente usa muito aqui, né? Minha alma, estamos, no caso de português de Portugal, né? Estamos. Então, isso daqui é quando você vai fazer desse jeitinho, né? É quando você vai fazer a métrica, né? Aquele poema lá, Escandir. O poeta, ele quer fazer eu quero fazer todos com 10 sílabas rítmicas. Então, ele vai ter que ser muito preciso, mas tá sobrando. O que ele faz? Ele suprime, ele vai tirar um ezinho aqui, que já vai ajudar ele. Entendeu? Para reproduzir pronúncias populares, né? Olha ele aí, né? Guimarães Rosa, mas a gente fala isso direto. Olha ele aí. Não se enxerga enxerido, olha, se enxerga. Isso daqui é porque a gente fala naturalmente assim, na verdade? Não se enxerga. Desculpe. A gente não repete essas duas letras S, né? Geralmente, né? A gente suprime naturalmente na nossa fala. Então, olha ele aí, né? Olha só, seria olhe, ele, aí. A gente fala, olha ele aí. Ou, não se enxerga. A gente não fala não se enxerga. A gente fala não se enxerga, tudo junto. E por aí sucessivamente. Também pode indicar a supressão da vogal, da preposição de, Pode indicar a supressão da vogal da preposição de. É isso, gente, desculpem. Então, indicar a preposição em questão é de. Então, ele pode suprimir essa vogal é em certas palavras compostas. Por exemplo, copo d'água, estrela d'alva, caixa d'água, né? Aqui no caso estrela d'alva é aquele esqueminha do D mais A, né? Então fica dá. Então é estrela da alva, né? Mas aqui copo d'água e caixa d'água é caixa de água, copo de água, né? Ninguém fala, pô, me traz um copo de água aí. Você fala, me dá um copo d'água. Né? Isso é uma coisa que também já virou uma supressão muito coloquial. A gente fala sempre a mesma coisa, né? Então é isso. Bom, a gente fica por aqui.